Sou Gilvando Torres, autor do livro Gurupá, Uma Conquista pelo Povo, publicado em 2019 pela editora Pacatatu. Esse livro ele é composto por muitas histórias, a história de Gurupá, a sua mistura cultural. E é possível a gente fazer um livro através desses relatos, mesmo que a gente demore, mas é importante a gente registrar, porque é impossível entender o presente e construir o futuro sem estudar o passado. Então a história de Gurupá foi marcada por lutas, conquistas, desde os povoamentos, foi palco de grandes batalhas, conflitos entre estrangeiros e os povos que aqui já viviam, que são os nossos irmãos indígenas, Tupinambá. Por isso o povo de Gurupá traz em suas raízes uma história de resistência. A resistência quilombola, resistência cabana, os povos ribeirinhos, que aqui são 60% vivem na Ilha Grande de Gurupá, os assentamentos, as resex. Então, são páginas aqui constituídas de histórias reais. O gurupaense é um povo que luta pelos seus ideais. Tem uma história muito bonita, Gurupá. Sei que eu não escrevi tudo, mas certamente alguém irá reescrever essa linda história. É uma obra literária para ficar para a história de Gurupá. Também é uma homenagem a todos os nossos povos tradicionais ribeirinhos, remanescentes quilombolas e todos e todas aqueles que lutam por uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Sou Gilvando Torres, autor desse livro Gurupá, Uma Conquista pelo Povo, publicado em 2019 pela editora Pacatatu. Sou membro perpétuo da Academia Marajoara de Letras e atuo também nas comunidades eclesiais de base como educador popular e colaborador também da Paróquia Santo Antônio de Gurupá e movimentos sociais. Dentro de toda essa história, a gente vai conhecendo em cada comunidade, que aqui chamamos de SEBs, comunidades eclesiais de base, cada comunidade tem seu jeito, sua história, dentro de tradições, de devoções populares. E são histórias muito bonitas, histórias do nosso povo de Gurupá, a qual eu tenho orgulho. Como membro da Academia Marajoara de Letras, é um orgulho muito grande fazer parte dessa academia, onde está reunido vários escritores marajoaras. E cada escritor, dentro da sua possibilidade, nessa passagem terrestre que Deus nos permite viver, para que possamos praticar nossas ações e deixar algum legado para aqueles que vão vir no futuro. Então é muito importante, dentro desse processo, deixar alguma coisa, deixar um legado. Então cada escritor, cada pesquisador, cada historiador, ele tem essa missão, deixar um legado, deixar alguma coisa escrita, deixar alguma ação. Então nós escritores e nós membros da Academia Marajoara de Letras, todos nós temos essa árdua missão de deixar em cada cidade que a qual se pertence uma história. E dentro dessa história contar aqueles que a gente vivenciou, aquelas pessoas, aquela história política, social, sindical, eclesial. Então é uma missão muito grande ser escritor, ser educador popular, trabalhar os movimentos sociais por amor. Não é por dinheiro. O dinheiro, ele é muito bom,
Mas se você trabalhasse só pelo dinheiro, você não deitaria na sua cama, no seu travesseiro, bem. Porque quando você trabalha com amor, você sabe que você está fazendo tudo. Você sabe que você vai deixar alguma coisa, algum legado para as próximas gerações que vão vir. A resistência e a luta da preservação da cultura e dessa identidade afrodescendente continua presente até hoje. Então, os povos africanos eles foram trazidos para a Amazônia, e principalmente a partir do século XVIII, como mão de obra escrava. Então, a sua cultura se misturou com a indígena, com a europeia. Então, por isso que somos uma mistura cultural aqui em Gurupá. Essa resistência e formação dos nossos quilombos em Gurupá traduzem tudo isso que eu falei. Então, todas essas áreas quilombolas de Gurupá, ela tem uma influência cultural, religiosa, da sua tradição de resistência, que foi também muito em foco e evidência através da música. Nós temos uma música em Gurupá, em ritmo de carimbó, tradicional aqui de Gurupá. Temos as nossas devoções populares, como São Benedito de Gurupá. Então, é todo fruto de uma luta. Então, essa cultura africana que chegou nas nossas terras em Gurupá, elas foram trazidas, forçadas também. É importante falar que os navios que carregavam pessoas de várias etnias indígenas, africanas, ela permitiu também essa mistura da origem africana no Brasil, principalmente em Gurupá. O Candomblé e a Umbanda são religiões de origem brasileira, mas que surgiram com base em elementos religiosos africanos, pelo culto dos seus orixás, a cultura Oioroba. Enquanto a Umbanda é uma forma sincrética entre o Candomblé, o catolicismo e o espiritismo kardecista, o Candomblé ela significa dança com atabaque, ela cultua os orixás que são reverenciados no nosso meio através das danças, cantos, oferendas. Então, houve uma época que, a partir do momento em que a Igreja Católica fez essa fusão dos elementos culturais desse povo na religião, ela já se configurou uma forma de sincretismo religioso. Então, ela surge aí uma busca de camuflar as suas crenças, e que na época era totalmente proibido porque era um país 100% católico. Mas embaixo dos altares católicos, das imagens dos santos, os negros, os escravos, eles louvavam e cultuavam seus orixás, os orixás africanos. Tendo assim o sincretismo afro-brasileiro, é uma mistura religiosa que também se originou as religiões afro-brasileiras. Desses 401 anos de existência da nossa história de lutas e resistências, podemos dizer que historicamente os nossos irmãos africanos e seus descendentes eles foram submetidos a um processo de escravidão. Então eles sofreram todo tipo de violência física, violência cultural, a violência da religião, porque eles tiveram que deixar sua religião para poder estarem aqui. Então, entre tantas consequências que aconteceu dentro desse processo da escravidão, e principalmente aqui em Gurupá, o município de Gurupá, que tem uma zona de comunidades quilombolas, composta por muitas comunidades, Alto Pucuruí, Arinuá, Gurupá-Miri, Maria Ribeira, Jocojó, Flechinha, Carrazedo, Camutá, Bacalto e Pixuna, são terras quilombolas. Então, os escravos africanos, eles entraram pelo porto de Belém, isso é correto, vindo principalmente de Cabo Verde, Angola, Quênia, Tanzânia, Moçambique, chegavam no Maranhão, Belém. Então, inicialmente, eles ficavam em Belém, e depois eram distribuídos nessa região do Marajó,
incluindo Gurupá, servindo como servos domésticos na agricultura. Em 1783, os africanos chegaram a mais de 30% da população total de Gurupá. Mas identificar-se, principalmente em Gurupá-Mirim, onde tinha uma fazenda escravocrata, os maus tratos dos senhores, a escassez dos alimentos, os povos africanos passaram a fugir e criar esses quilombos de resistência. Então foi nessa época que começou os primeiros quilombos de Gurupá. Os lusitanos, quando ocuparam a nossa região, com a implantação, principalmente com a implantação do forte, do presépio em Belém, e depois com as seguintes batalhas que chegaram até Gurupá, aqui em Gurupá contra os holandeses, e também tinha corsários ingleses pela questão da nossa terra ser uma terra altamente produtiva, que chamamos de terra preta. E naquele tempo o ouro da Europa, como hoje é o ouro dos ribeirinhos, que são o açaí, o ouro na época era o tabaco. E a nossa terra em Gurupá, por ser uma terra preta, era essencial para essa plantação do tabaco. Então por isso que os ingleses também estavam de olho aqui em Gurupá. Os nossos irmãos indígenas entram dentro desse processo de colonização porque eles foram perdendo as suas terras devido ao surgimento dessas vilas em torno de Gurupá, em torno do Xingu, até Santarém. Foram perdendo as suas terras devido ao surgimento também de fortes militares. Essas fortificações eram essas bases militares que eram construídas. Então, Gurupá, principalmente, nós herdamos muita coisa. A importância também, já no tempo dos cabanos, a nossa língua universal do Nhingatu, que foi se usada na época dos cabanos. E aqui os cabanos se refugiaram em Gurupá. Muitos cabanos se estabeleceram nas cabeceiras dos rios, Marajoí, Cujuba. Então, entre outros rios, Flechinha, nós herdamos dos nossos povos originários a culinária, o andar descalço, o deitar na rede, o nosso banho diário, principalmente o nosso banho no rio, a prática do artesanato, principalmente das mulheres. Esse artesanato feito de fios e fibras. Então, Nhangatu foi uma língua universal indígena que foi usada em todo o território paraense. E Gurupá também foi usado. Mas essa língua ela foi a principal forma da gente desenvolver dentro da Amazônia uma linguagem tradicional. É uma mistura de tupi, é um português, é uma língua indígena que ela é caracterizada principalmente pelos os nossos ancestrais tupinambás. Então ela foi usada muito, falada no Pará até 1877. A importância do Nhangatu foi para a gente compreender essa interação entre os povos indígenas e os colonizadores do Brasil, para a gente manter essa língua de comunicação entre os indígenas e não indígenas. Gurupá é fruto de um longo processo de ocupação pelos holandeses que desejavam fazer uma comercialização com os indígenas na região. Indígenas esses chamados pelos holandeses de Mariocai. Sendo que a nossa origem ancestral é da nação Tupinambá. Esse termo nativo que eles usavam, entre outros significados, quer dizer aquele que nasce no lugar ou origem daquele lugar. Então, dessa forma, o que é correto é tratarmos os povos que chamamos de povos indígenas ou povos originários. Então, em 1623, o forte denominado de Mariocai pelos holandeses, ele foi arrasado por Bento Maciel Parente, capitão-mor,
E foi aí que foi a fundação do Forte Santo Antônio de Gurupá. Os holandeses eles pretendiam fazer aqui nessa nossa região, e principalmente no Xingu, uma colonização. Então não seria possível construir fortificações na Amazônia sem a mão de obra escravocrata. Então eles trouxeram pessoas escravizadas da África para essas tarefas braçais, na construção de feitorias no Xingu e Gurupá. Então o nome do Forte Santo Antônio de Gurupá ele foi uma homenagem de agradecimento à ajuda dos frades da província, que colaborou com esse recrutamento dos irmãos indígenas Tupinambá. Os nossos irmãos indígenas, e eles sempre habitaram aqui a nossa região, eles eram profundos conhecedores de toda essa riqueza que hoje nós temos. Então, antes se falava o nome índio, mas o correto hoje, é importante colocar também nas escolas que não existe índio no Brasil. O que existe são povos nativos, originários ou povos indígenas. A palavra índio, usada para se referir a essas pessoas de etnias indígenas, é extremamente pejorativa e reafirma um preconceito. Aqui em Gurupá, essas batalhas contra os holandeses, franceses, corsários ingleses, eles tentaram dominar uma Amazônia Oriental. Então, os povos indígenas, nesse processo de colonização, eles foram perdendo as suas terras, devido ao surgimento de vilas e fortificações, tanto aqui em Gurupá como no Xingu. Então, essas fortificações eram bases militares construídas sempre como uma pequena casa de madeira e palha, com um muro de pedras e canhões médios carregáveis sempre para frente do rio. E entre esses conflitos brutais entre indígenas, portugueses e exploradores, resultaram na morte de vários irmãos indígenas. Então essa relação dos povos indígena e os colonizadores foi uma relação marcada por uma extrema violência de imposição, principalmente dos lusitanos. Então, em 1639, a Vila Santo Antônio de Gurupá, ela foi criada e mantida por uma lei até 1827. Gurupá, ela foi elevada à categoria de cidade através de uma lei provincial número 1209, de 11 de novembro de 1885. Segundo o historiador Teodoro Braga, que descreve a origem de Gurupá, significa Porto de Canoas. Então, Gurupá significa Porto de Canoas. E a palavra mariocá, ela vem de tupi. O mari, que é fruto da mata, e cai, que quer dizer verbo, queimar, ou iumari, que é queimado. Então, frutos da mata ou frutos queimados. Isso que quer dizer mariocá. Ela não se refere a nenhuma nação ou tribo indígena. Então, Gurupá, a sua ancestralidade vem dos Tupinambás. Mariocá foi um erro histórico pelo tempo que se foi colocado. Então, à medida que o forte foi construído, aquela sociedade de indígena, ela foi se consumindo entre guerras, derramamento de sangue, de trabalho escravo principalmente, até a extinção total da etnia indígena em Gurupá. Por isso nós não temos alguma coisa que pudesse dizer que os nossos ancestrais moraram aqui. É importante também falar que a palavra que deu origem ao nome Gurupá, ela baseia-se entre os portugueses que chamavam Coropá com C, Coropá. Porque os indígenas afirmavam que ali era um porto de muitas canoas. Então o nome indígena de Gurupá se chama Iguarupaba. Iguarupaba, que quer dizer porto de muitas canoas. Em vários livros de história, principalmente em 1962,
um livro chamado História do Brasil, ele fala também sobre essas traduções. Então, o Gurupá teve uma história muito bonita de conquistas também, a Revolução Cabana, os cabanos estiveram aqui em Gurupá, conquistas atuais dos nossos irmãos quilombolas, que hoje 99% das terras quilombolas em Gurupá está legalizada, fruto de uma luta desses irmãos quilombolas para legalizar suas terras. Então, Gurupá tem 401 anos de existência. 401 anos de existência, Gurupá ela possui uma importante riqueza histórica. No município de Gurupá foram encontrados 50 sítios arqueológicos nesse município de Gurupá. Então, isso foi comprovado pelo Museu Emílio Guild. Os pesquisadores que estiveram aqui comprovaram a existência de 50 sítios arqueológicos. Esse sítio arqueológico, principalmente em Gurupá Mirim, que é uma região, uma área quilombola. Essa área quilombola que é titularizada e também tem a Associação das Comunidades Remanescentes Quilombolas de Gurupá, que ela foi fundada em 5 de novembro de 1999. Esse título de reconhecimento de domínio coletivo foi através do governo do estado do Pará, através do Instituto de Terras do Pará, o ITERPA, que ortogou em favor da Arquimig, essa Associação dos Remanescentes de Quilombos de Gurupá, essa titularização. Então, nós podemos dizer que a história de Gurupá ela é uma história muito importante a ser estudada. Temos a presença de judeus aqui em Gurupá, de 1810 a 1820, temos um cemitério de judeus, temos dentro da história política duas pessoas de origem hebraica que foram intendentes de Gurupá. Os judeus eles foram sepultados, tem um cemitério de judeus aqui. Então, entre os últimos judeus que foram sepultados, tem o Jacob Marcos Abenatá, em 1950, e Simão Benayon, em 1953. Então, esses foram os últimos judeus que foram enterrados em Gurupá. Temos uma história, a família Castiel também, que foi para o estado de Roraima, que teve aqui o intendente de Gurupá de origem dessa família. Esse intendente, ele esteve aqui e governou Gurupá, o nome dele é Rafael Castiel, e também tivemos Jacob Marcos Benatá, em 1935 também foi intendente de Gurupá. Então, a história de Gurupá teve esse momento marcante político dos judeus, também economicamente, que Gurupá, os pioneiros que chegaram aqui em Gurupá, a maioria do norte da África, provavelmente de Marrocos, então eles estiveram aqui na comercialização. Gurupá teve mais de 14 casas comerciais registradas como judeus, eles mantiveram a religião dele. Então, Gurupá é uma mistura cultural. O que podemos falar também sobre esses impactos dentro da nossa história de Gurupá? Os impactos causados pela chegada dos colonizadores e exploradores são as doenças dos brancos dentro da nossa comunidade indígena, que foi exterminados indígenas aqui em Gurupá, que habitavam essa região. O único benefício que temos dentro da história é que podemos dizer que esse benefício que o nosso Brasil ele foi unificado no mesmo idioma e hoje nós falamos a mesma língua em todo o território nacional. Mas dentro de todo esse processo houve muito derramamento de sangue, muitas lutas, também muitas conquistas. Então Gurupá é uma cidade a ser estudada profundamente, principalmente para aqueles que moram em Gurupá, filhos de Gurupá, porque Gurupá é fruto de um longo processo, e esse longo processo é cultural, social e político.